Nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é o primeiro passo do processo de autoconhecimento. Meu nome é Jéssica Medeiros, eu sou terapeuta e eu tô aqui para te ensinar a ter autonomia na sua vida, para ter uma vida leve, livre e feliz. Mas afinal de contas, então, Jéssica, qual que é o primeiro passo do processo de autoconhecimento? Bom, primeiro a gente precisa entender por que é importante nós termos muita clareza de qual que é o primeiro passo do processo de autoconhecimento, né? Eu não sei se você que está aqui assistindo esse vídeo já busca autoconhecimento ou não, inclusive comenta aqui embaixo para eu saber se você é uma pessoa que já está nessa busca há muito tempo, se você já vem buscando isso há muito tempo, ou se não, se você caiu aqui de paraquedas, se você está começando essa busca agora. Independente, né, de qual estágio você está no seu processo de autoconhecimento, uma coisa que é muito comum é a repetição de padrões. Como assim? Você está lá no processo de autoconhecimento e aí você começa a entender que você tem determinados padrões de comportamento. E aí você, nossa, que legal, né? Entendi que isso aqui é um padrão de comportamento meu. Mas aí acontece uma situação, vem um sentimento, esse sentimento te domina e dali quando você está vendo, você está repetindo esse mesmo padrão de comportamento. Às vezes você até melhora esse padrão de comportamento em determinada área da sua vida, mas de repente você vê que você está se comportando exatamente da mesma forma em outro lugar, né? Com comportamentos muito semelhantes, mas de formas diferentes. Ou seja, você não consegue sair daquele padrão, mesmo que você já tenha conhecimento de que ele existe, né? Então, muitas vezes no processo de autoconhecimento isso acontece, é muito comum de acontecer. E além disso, qual que é a nossa busca no processo de autoconhecimento, né? A nossa busca é encontrar a realização, é se sentir plena, é se sentir feliz, é saber o nosso propósito, é saber ter clareza dos nossos objetivos, ter clareza do que a gente quer, se sentir realizada, né? Em todas as áreas da nossa vida, tanto nos nossos relacionamentos amorosos, quanto nos nossos relacionamentos familiares, no nosso trabalho, né? Então a gente quer essa realização, a gente quer se sentir feliz em todas as áreas da nossa vida e na maioria das vezes é isso que motiva, né, o nosso processo de autoconhecimento. A gente sabe que precisa começar de dentro para fora para que a gente alcance essa realização. Só que a gente fica tropeçando por muito tempo nesses padrões de comportamento que sempre se repetem. Né? O que nos impede de alcançar essa realização é que a gente está muito tempo tapando buracos. Como assim, Jéssica, tapando buracos? Vamos imaginar uma casa. Tá? Vamos imaginar uma casa, imagina aí na sua cabeça uma casa bem bonita. E essa casa, você quer que ela fique toda bonita, tipo que ela fique bonita até o telhado, assim, que você olhe pra casa assim, você fala, meu, que casa bonita. Ela é bonita até o telhado. Agora sim eu me sinto realizada dentro dela. Então, basicamente, é como se a realização fosse a gente conseguir deixar a casa bonita assim, ó, até o telhado. Só que acontece que no nosso processo de autoconhecimento, né? Então, quando a gente inicia o processo de autoconhecimento, é como se a gente estivesse conhecendo essa casa. É como se a gente conseguisse olhar todas as rachaduras que tem na estrutura dessa casa, todos os buracos que tem na parede dessa casa. E aí a gente começa então deixa eu aqui, vou tapar o buraco. Né? Vou começar a arrumar essas rachaduras, como se esses buracos, essas rachaduras, fossem os nossos padrões de comportamento, esses que nós já temos consciência que nós temos, né? E numa tentativa de mudança, a gente tá lá tapando esses buracos. Só que aí o que acontece? A gente tapa os buracos, olha e fala, uhul, buracos tapados. De repente vem uma situação, o sentimento nos domina e aí o buraco tá lá, no mesmo lugar. E a gente vai lá e tapa o buraco. E aí vem uma situação, o sentimento nos domina, a gente cai no mesmo padrão de comportamento, ou seja, olha o mesmo buraco. E aí você vai lá e você tapa o mesmo buraco. Você arruma a mesma rachadura. Aí não sobra tempo para aperfeiçoar essa casa, para chegar no telhado, para arrumar ele do jeito que a gente quer, para que a gente olhe para essa casa e fale, cara, casa legal, né? Me sinto realizada quando eu olho para ela. Não dá tempo porque a gente está perdendo muito tempo tapando buracos, arrumando padrões de comportamento, apagando incêndios, como eu costumo dizer, né? Então, o sentimento vem, nos domina, e aí a gente acaba reagindo a essa situação naquele mesmo padrão de comportamento que a gente já sabe que a gente tem, mas que a gente não gosta de ter. E aí a gente gera uma treta por conta disso, a gente gera um incêndio por conta disso, aí a gente tem que apagar o incêndio, ou seja, brigou com o marido porque caiu naquele mesmo padrão de comportamento, aí tem que ir lá e tem que resolver a briga.
brigou no trabalho, ou teve alguma confusão, ou se sentiu magoada, e aí tem que se recuperar daquilo de novo porque caiu naquele padrão de comportamento, ou seja, passa muito tempo tapando os buracos e não consegue chegar para arrumar esse telhado, para deixar a casa toda bonita, a casa bonita por completo, né? E aí é que vem. Por que será que isso acontece, né? Por que será que a gente não consegue, de uma vez por todas, deixar essa casa sem buracos, sem que eles fiquem aparecendo o tempo todo, para a gente ter tempo de aperfeiçoar e chegar no telhado? Porque nós não damos um passo para trás. Nós não entendemos qual que é a base, a estrutura dessa casa. Qual que é a estrutura dessa casa, né? E aí é que vem, né? Como então que a gente entende qual que é o primeiro passo do processo de autoconhecimento? É dando um passo para trás e olhando para a base dessa casa, para a estrutura dessa casa. Então vamos pensar o seguinte: a base, a estrutura, a fundação dessa casa são os nossos sentimentos, são a forma como nós reagimos aos nossos sentimentos. É justamente essa reação, né? O sentimento vem e nos domina. Esse sentimento que vem e nos domina, ele é a base dessa casa, ele é o que vai segurar as estruturas. E se você não tem uma boa base para lidar com esses sentimentos, a sua estrutura ela não vai dar conta. A sua estrutura ela não vai aguentar. E por que isso acontece? Essa estrutura, os nossos padrões de comportamento, eles são aprendidos lá na infância, né? Quando nós viemos para esse mundo, a gente vem cru. Nós não temos noção de como que é o mundo. E como é que a gente vai entendendo como se relacionar com esse mundo? A partir do meio em que nós crescemos, né? Então nós crescemos e nós só temos consciência daquilo que nós vemos. Nós não temos como saber que existem outras possibilidades de lidar com as situações quando nós somos crianças, porque as únicas opções que a gente tem são aquelas que nos são apresentadas, tanto nos comportamentos das pessoas que convivem com a gente, quanto naquilo que a gente vai entendendo que dá certo, né? Então a gente vai testando e o que a gente sente que o externo, né, aceita mais, nós vamos integrando e nós vamos criando a nossa base. Só que aí, na vida adulta, nós temos uma base que foi criada lá na infância e nós temos uma casa que precisa suportar a vida adulta. Precisa suportar coisas que uma criança não precisa suportar. Precisa lidar com a vida. Precisa ser forte para saber lidar com a vida. Mas como que essa casa ela vai ser forte o suficiente se a base, se a estrutura dela é uma estrutura pequena? É uma estrutura pequena para o tanto que essa casa carrega. Né? Uma estrutura infantil não tem responsabilidades, não precisa lidar com os seus próprios sentimentos. Né? Uma estrutura infantil, ela só precisa ser levada por aqueles adultos. Os adultos é que tomam as decisões por ela, né? Ela não tem essa capacidade. Nós, crianças, não temos essa capacidade. Mas quando nós crescemos, nós somos obrigados a ter, né? Porque a vida vem, o trabalho vem, a família vem e a gente precisa dar conta disso. Só que a gente fica tentando dar conta disso com uma base infantil, com uma estrutura de uma criança que reage aos sentimentos, porque não sabia lidar com eles. E aí essa casa vai enchendo de buracos, vai enchendo de rachaduras, porque a estrutura dessa casa é uma estrutura fraca. E aí como é que a gente faz então, né, Jéssica, para a gente dar esse primeiro passo para o processo de autoconhecimento? Nós precisamos modificar essas estruturas. E, Jéssica, tem como numa casa a gente mexer na fundação e mudar? Não faço a menor ideia, porque exatas, engenharia nunca foi o meu forte mesmo. Meu negócio é mais outro. Mas o que eu quero dizer é que no processo de autoconhecimento dá sim, pra gente criar uma nova base que dê conta dessa estrutura de vida adulta que nós temos que dar conta hoje. E aí como é que a gente faz? A gente começa primeiro a olhar para os nossos sentimentos antes de olhar para os nossos padrões de comportamento. Então acontece uma situação, nós precisamos entender qual que é o sentimento que veio antes de reagir a essa situação, ou seja, antes de ter um padrão de comportamento, nós precisamos entender qual é o sentimento e nós precisamos criar uma base de autonomia para lidar com esses sentimentos antes que eles virem um padrão de reação, antes que os buracos apareçam na nossa parede. E os buracos só vão parar de aparecer quando essa estrutura, quando essa base estiver forte o suficiente para sustentar essa casa, quando essa base estiver forte o suficiente para lidar com uma vida de adulto. Por enquanto, a nossa base, a sua base, ou enfim, dependendo do seu estágio do processo de autoconhecimento, tá
uma base infantil, tá uma base pequena e essa base não dá conta dessa casa. Então você precisa dar um passo para trás e desenvolver autonomia para lidar com seus sentimentos. Lá na infância você não tinha autonomia, não tinha como ter autonomia. Quem decidia por você eram os adultos. Então acontecia uma situação, você sentia alguma coisa, mas você não tinha poder de decisão. Agora na vida adulta você tem. Então a primeira coisa a se fazer, o primeiro passo do processo de autoconhecimento é você aprender a lidar com os seus sentimentos para não reagir ao externo. E aí você começa a entender quais são os seus padrões de reação. Então acontece uma situação, como que eu me senti? E qual que é o meu padrão de reação? Lembre-se, esse padrão é um padrão infantil. Como que uma pessoa adulta reagiria a esse sentimento? Agiria, né? Então a gente precisa parar de reagir e nós precisamos começar a agir. E quando nós desenvolvemos autonomia para lidar com os nossos sentimentos, nós desenvolvemos a capacidade de lidar com as situações como pessoas maduras, como pessoas adultas. Então a gente imagina essa casa e imagina essa casa como se essa casa fosse a nossa vida. A nossa vida. Então nós precisamos ter uma base, trocar a base infantil, a base que reage aos sentimentos, a base que reage às situações, a gente precisa trocar essa base por uma base de autonomia para lidar com os nossos sentimentos e, consequentemente, com as situações de forma madura, para daí sim nós termos um controle sobre os nossos padrões de comportamento, para não ficar mais aparecendo um monte de buraco de forma involuntária nessa casa, né? A gente para de gastar energia com isso, porque nós já temos autonomia, a base ela já tá boa o suficiente para sustentar essa casa, para deixar essa estrutura saudável, e aí depois que essa base estiver bem feita, essa estrutura vai estar saudável, a gente tem espaço para decorar essa casa como a gente quer, para aprimorar, para aperfeiçoar. E aí sim a gente vai colocando aquilo que faz sentido pra gente dentro dessa casa. A gente vai sentindo o que nós queremos para essa casa. E a gente tem tempo, a gente tem espaço para colocar isso, porque nós temos uma base bem feita que dá conta dessa estrutura. E aí sim você pode sentar do lado de fora da sua casa, olhar ela pronta até o telhado e se sentir realizada. Jéssica, quer dizer que então eu nunca mais vou ter nenhum problema se eu tiver uma base bem feita, se eu tiver uma casa estruturada? Claro que não. A gente tá em... Claro que não, eu falei claro que não assim, né? Tipo assim, claro que não. Não, né? A gente sempre vai ter que estar em aperfeiçoamento constante, mas aí a gente se aperfeiçoa com foco naquilo que faz sentido pra gente, e não mais apagando incêndios, e não mais tapando buracos, e sim aprendendo a lidar cada vez mais e cada vez melhor com uma pessoa adulta e madura que tem uma boa base de vida, uma boa base no seu processo, uma base madura. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like para eu saber e para o YouTube também entregar esse vídeo para mais pessoas, para a gente levar autonomia para cada vez mais processos de autoconhecimento. Se inscreve aqui no canal, então se inscreve, clica aqui no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Comenta aqui para eu saber, você já faz algum processo de autoconhecimento? Você já está nessa busca? Você está começando agora? Você achou útil essa informação do primeiro passo? Deixa eu saber, se ficou alguma dúvida também, eu vou te responder. E me segue lá no Insta, @JessicaMedeiros_Rou, porque lá eu respondo caixinhas de perguntas, a gente pode ficar um pouquinho mais próximo, a gente pode se conhecer melhor. Eu compartilho bastante também da minha vida pessoal, do meu processo, do meu relacionamento, e sempre aquilo que eu compartilho ajuda muitas pessoas e pode te ajudar também, você pode se identificar com o meu processo. Então, @JessicaMedeiros_Rou pra gente se sentir um pouquinho mais próxima. Eu te espero lá. Beijos e até o próximo vídeo.